Olá! Continuamos aqui então trabalhando com uma linear regression, com uma regressão linear no PySpark e usando aquele conjunto de dados do KC House Data, que são dados do King County lá em Washington, que mostra valores de preços de casas baseados nas features que ele possui. Então nós já demos uma olhadinha aqui nas features que nós tínhamos. Ele tem um conjunto de features bem grande aqui dentro, o número de quartos, banheiros, área interna, área do terreno, área do porão, área acima do porão e mais uma série de outras. Nós selecionamos algumas aqui. Então o preço, os quartos, banheiros, square foot living, que é a área construída, in pass, o ano que foi construído e coisas assim. E daí montamos um vector com todas as features que nós criamos para previsão, porque é o que o Spark precisa. E daí combinamos isso com o label, que é o preço, e nós temos então o nosso linear regression funcionando. O linear regression ele acabou tendo um valor não tão bom assim, pelo menos nas previsões aqui, estão um pouco distantes. Tem uma série de fatores para isso, incluindo o fato de que nós temos claramente alguns outliers ali dentro, e região dos outliers pode ser que você crie uma melhor homogeneização dos dados. E tem um parâmetro que em geral é bem usado, que é o parâmetro de regularização, que nós colocamos na classe Helper Linear Regression, que é onde nós setamos todos os parâmetros possíveis, e ele é um valor em double entre 1 e 0, vamos colocar 0.5 para verificar se por acaso ele fica um pouco melhor nessa previsão, as previsões ficam ligeiramente mais precisas. Não parece que mudou muita coisa aqui. Vou tentar um valor um pouco menor. Basicamente os valores são iguais. O write param acaba deixando a execução do grid um pouco mais estável, mas claramente esse não é o fator que faz com que esse modelo aqui de regressão linear não tenha um desempenho tão bom, pelo menos olhando aqui de forma específica para os valores que ele retorna com predição baseado no label. Mas nós podemos analisar melhor esses dados e mudar algumas estruturas fundamentais em como os dados são apresentados para tornar essa previsão aumentar a precisão do que ele pode fazer. Na parte de análise dos dados, nós temos uma possibilidade que é analisar a correlação que existe entre os campos. Você pode analisar a correlação de diversas maneiras, por exemplo, incluindo o teu campo de label, para saber se alguns dos campos têm uma alta correlação com o próprio label. Mas uma maneira interessante também é você verificar se por acaso os seus campos, que são as features, possuem uma alta correlação entre si. Você pode acabar, ou uma correlação inversa, você pode acabar percebendo que tem campos que ou você pode uni-los, ou você pode descartar alguns para tornar o teu processo um pouquinho melhor. Para fazer isso, nós vamos usar uma das classes lá da área de estatísticas do Spark, tem várias, vocês podem ver a documentação para dar uma olhada nisso, mas lá do PySpark.ml.stat, nós vamos trazer stat. Vamos importar o correlation. E a correlação vai ser criada entre os dados das features em particular, para verificar como elas se comportam em relação umas às outras. Não estão todas as features ali, isso aqui é só um exemplo de como é que a gente faz essa análise. Vocês podem fazer essa análise com mais calma depois, com todo o escopo de variáveis, analisar de forma mais abrangente. Vou criar uma correlation, 1, que vai ser igual ao correlation.core, que é o método que faz isso, e eu vou usar o meu data frame dados features, e em particular o campo que eu vou usar vai ser o campo features desse data frame, que é o campo que eu já havia colocado. E o correlation 1 ele retorna como data frame, mas ele é um data frame somente de um elemento, onde tem uma dense matrix, uma matriz densa dentro dele. O show vai mostrar isso parcialmente. Vamos dar uma olhada aqui. Ele mostra o que ele tem, e todos os outros dados são escondidos aqui dentro, então a gente pode usar uma outra maneira para buscar essa informação. Vou comentar aqui. Eu vou buscar a primeira linha, como é no data frame, do correlation1.first. Essa é a primeira linha desse dataset.
E vou trazer a primeira coluna dessa linha, que vai ser o linha 1, isso, índice 0. E daí posso imprimir esse contudo em particular, que ele vai estar com uma matriz densa. Deixa eu colocar DM aqui, para ficar mais fácil de lembrar que é uma dense matrix. Agora ela mostra essa matriz de uma forma um pouco melhor. A gente pode perceber que aquele 1 que a gente tinha visto inicialmente era esse primeiro valor, que entre a feature 0 e a própria feature 0, que são os índices dessa matriz, a correlação é 1. Entre a feature e ela mesma, entre um valor e ele mesmo, a correlação é sempre 1. E daí, seguindo isso para os outros campos que nós temos aqui dentro, nós vemos de novo outras correlações que são um pouquinho mais específicas. Então tem algumas que são altas, 0,75, algumas que são muito baixas, 0,08. E analisando isso daqui, essa matriz de correlação, você pode buscar ou condensar campos, ou eliminar campos, tornar o seu modelo um pouco melhor, dentre outras várias estatísticas que podem ser usadas para que você melhore a qualidade do seu modelo de forma geral. E um ponto interessante aqui é que uma das maneiras, a gente fez um teste aqui em cima, que era o fato de nós testarmos, transformarmos, fazemos a predição dos valores em cima do próprio data frame, mas, como você deve lembrar, essa não é a prática mais usual. O usual é que você divida os seus dados entre dados de treinamento e dados de teste, e treine com uma porção dos dados e teste com outra porção, dos mesmos dados do dataset que você tenha. Na verdade, você vai ter 2 datasets. Você pode ter originalmente esses 2 datasets, ou você pode fazer isso com a divisão de um dataset em particular, que é o que nós temos aqui. Eu vou criar uma array de data frames, dados treinamento teste, que vai ser igual aos dados que eu tenho lá, que eu chamo de dados features. E ele tem um método no data frame que é o random split. E esse random split precisa de uma lista onde eu coloque quais são as porcentagens do que eu quero ver isso dividido. Eu vou criar 2 blocos somente, um com 80% dos dados, 0,8, e outro com 20% dos dados, e esses dados vão ser escolhidos de forma aleatória para cada um dessas porções. Só para deixar um pouquinho mais fácil, eu vou criar aqui um dados treinamento, que vai ser igual ao dados treinamento teste índice 0. É a primeira parte, então a primeira divisão que eu coloquei aqui foi 0,8, então esse 0,8 vem para o índice 0. E depois o dados teste igual a dados treinamento teste índice 1. Agora já tenho separado, e neste bloco anterior eu fiz o fit, que é o treinamento, e o transform, que é a previsão, com o mesmo dataset. Eu vou usar o mesmo LR que já está setado aqui, mas na realidade agora eu vou fazer com 2 data frames separados. Então criar um LR model 1 aqui, que vai ser o LR fit. Eu vou fazer o treinamento dele, o ajuste dos dados assim, mas agora com o dados treinamento que eu tenho aqui. Então eu treino ele com uma porção de dados que são 80% dos dados originais. E eu posso fazer essa previsão depois, model 1.transform, com os meus dados de teste. Então eu estou treinando com 80% de dados e testando com os 20% restantes, com dados escolhidos de forma aleatória. E então eu posso verificar uma previsão, posso tentar prever preços para os quais eu não fui treinado, para os quais o modelo não foi treinado. Então são dados novos para ele. Essa acaba sendo a prática mais convencional. E se nós formos dar uma olhadinha aqui, eu não creio que os resultados vão ser um pouco melhores. 85 mil para 109 mil, 89 para 76 mil. Ele não está assim tão melhor, né? Claramente a gente tem que mexer com os dados, mas agora eu estou fazendo isso da maneira que é mais correta do que só fazer a previsão com os próprios dados dos quais ele foi treinado. Você nunca prevê em cima dos dados, você nunca testa com os mesmos dados que você treinou, sim testa com um split novo, com blocos de dados diferentes. E para ver a qualidade disso daqui, nós temos algumas métricas específicas
de regressões. As regressões você pode fazer esse teste baseado no fato de que, uma vez que a regressão ela vai criar na realidade uma equação, onde você tem um fator de regularização e você tem valores para cada uma das variáveis que você colocou ali dentro. Na própria documentação da API ele mostra como as regressões funcionam e você gera essa equação finalmente para isso, e você pode calcular então o afastamento dessa equação, dessa linha que você criou, com todos os pontos que você tem no seu dataset. E isso dá origem a pelo menos 2 atributos que você pode testar, que é o R2 e o R quadrado, e o Root Mean Square Error, que são 2 variáveis que você pode obter a partir de um modelo que você treinou. Então eu vou usar esse mesmo dado de treinamento que eu tenho aqui, aliás, vou usar o LR Model 1, que é baseado nos dados de treinamento, para mostrar essas informações. Dá um print aqui. O R2, eu vou mostrar aqui o LR Model 1, ponto summary, ponto R2, a propriedade R2. E o outro é o print root mean square error. A raiz do erro quadrático médio é LR model 1.summary root mean square error. Agora eu tenho esses 2 valores e posso mostrar eles de forma direta aqui para verificar quais são, como o meu modelo se porta. Root mean square error é uma medida média de erro, então quanto menor é o ideal. Se ele tiver um erro, o preço está numa certa faixa, e se o erro for muito grande em relação à faixa do preço, você está se afastando muito dos seus pontos. E o R2 é melhor que ele seja mais próximo de 1. Essas são os objetivos das métricas. Vamos testar e ver como é que eles se comportam. Calculou aqui, o R2 faz 0.6, o que não parece tão bom, mas é melhor do que 50%, já está em 101% pelo menos. O erro médio é um pouco preocupante, que ele está em 231 mil para preços que a gente tem a média dos preços aqui na nossa estatística. A média do preço é 540 mil. Então o erro médio está bem acima da metade do valor do preço. Claramente o nosso modelo não está convergindo tanto assim. E, de novo, nós temos alguns outliers ali bem grandes. Talvez retirando os outliers você diminui esse erro drasticamente, porque é claro que aquele outlier está bem distante da linha média, da linha de regressão. E tratando os dados de forma um pouco diferente, que é o que vocês vão acabar fazendo em alguns exercícios que vão ser propostos. De forma geral, então, aqui nós temos a divisão entre teste e treinamento do data frame, e treinamos com uma porção dos dados, testamos com outra porção. E nós também temos aqui as métricas de qualidade para essa regressão. Era isso para esse vídeo, obrigado e até mais.